Olá, pessoal. Meu nome é Bruno, eu estou aqui falando pelo grupo Inteligentes Artificiais. Estou junto aqui com o Paulo, com o Felipe, com o Guilherme e com o Mário. E hoje a gente vai falar sobre um projeto de segmentação semântica para identificar tumores cerebrais. Esse vídeo vai ter o desenvolvimento do projeto ponta a ponta, então esses são os tópicos que a gente vai falar e os aprendizados de cada etapa. O objetivo desse projeto, como já dito, é a gente detectar exatamente a região que o tumor está, dado uma imagem de ressonância magnética. Então, nesses exemplos, dá para a gente ver dois casos do que o modelo deve prever. E as motivações desse estudo são várias, né? A gente pode pensar na agilidade, né, de diagnósticos, tanto liberar tempo para uma análise humana mais acurada de outros pontos, padronizar os resultados e evitar viéses pessoais também. Alguns desafios que a gente listou no começo desse projeto que vale compartilhar. Tem uma grande variância de tipos de tumores, tanto na aparência, na cor, na entonação deles. Tem diferentes tipos de imagens também, a qualidade de imagens, formatos, tamanho do crânio na imagem é diferente. Tem diferentes tipos de cortes também. Então tem a imagem frontal, a da base superior. Tem uma dependência enorme das marcações, né? A gente não consegue fazer esse modelo não supervisionado, então as nossas marcações podem ter oportunidades também. Tem o desafio computacional também, de ter que ficar treinando modelos complexos com bastante parâmetros. Tem o resultado final do modelo, que é interpretar os resultados e traduzir para o usuário, né, para quem vai usar esse modelo de fato, se é um modelo aceitável, né, dado os parâmetros. E ainda tinha o desafio de conhecer essa abordagem nova, que foi uma coisa nova para quase todos nós. Falando sobre o dataset, é um dataset com 2.156 imagens. Todas elas já estão pré-processadas com formato, uma resolução de 640 por 640, e está dividido já em 3 conjuntos, numa proporção de 70, 20, 10. Esses são os dados de interesse mais úteis para o processo, porém, veio marcado mais algumas coisas também, né? Então, para a gente obter esses dados, junto com as imagens, vieram esse arquivo JSON, que está no formato COCO. Análises iniciais, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com as imagens, a gente verificou que todas as imagens têm uma coordenada, né? Então, essa premissa está validada, e a gente vai prever essa região. Isso já ficou bem claro. Essas diferenças de planos também, aqui está um exemplo prático de como funciona. Então, a gente tem aqui 3 fotos, né, 3 formatos diferentes, e uma coisa também que dá para perceber nessa imagem é que a bound box pode estar definida errada, dado que é uma marcação que veio marcada, né? Nesse caso aqui, não sei se isso é errado ou não, não sou especialista, mas me parece que a imagem está um pouquinho maior no resultado, e isso pode fazer o modelo interpretar coisas diferentes do que deveria. Tem o desafio computacional, né? Quando a gente começou a mexer com as imagens, a gente viu que não era tão trivial ficar processando muitas coisas simultaneamente, ou dependendo do que a gente queria fazer. O número de amostras é baixo também, né? 2.000 amostras é um volume que pode não generalizar, ainda mais com essas especificidades das imagens. Importante a gente também falar sobre o critério que a gente vai avaliar o modelo. Então, a gente vai usar o critério MAP50, que é basicamente, tentei descrever o algoritmo aqui para exemplificar, mas acho que pela imagem é mais fácil. Então, a gente tem uma zona predita da imagem, né? Então, olhando aí a imagem da abóbora na direita, a gente tem a zona laranja e a verdade. Primeiro a gente vê o overlap, né? E a gente vê a área total de todas as áreas somadas. Então, isso dá um número de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais o quadrado está predito correto. E se for uma região diferente ou não tiver predição, está predito errado. Essa métrica aqui, ela faz sentido quando a gente tem vários tipos de detecções na mesma imagem, né? Então, se a gente tivesse uma imagem com cachorro, gato, ovelha, ela funciona essa métrica, então ela tem valor. Mas no caso que a gente está sempre com uma bound box verdadeira, então dá para ser simplificada como quantas vezes o modelo acerta uma sobreposição maior que 50%. É uma interpretação que a gente pode considerar, porque essa parte de verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, ela fica, ela tira um pouquinho a interpretabilidade, deixa um pouquinho mais confuso. Então, o primeiro modelo que a gente usou como benchmark foi o modelo da arquitetura UNet. Essa arquitetura ela é bastante usada em imagens médicas, até por isso que a gente buscou esse modelo primeiro.
O nome dela, ela é U, porque o desenho que eles usam para representar ela é um U, né? Porque tem aqui a parte do encoder da imagem, a parte do decoder da imagem, e aqui essas conexões no meio aqui, elas servem para você transportar o output de uma camada com maior resolução para uma camada posterior com menor resolução e recuperar esse dado posteriormente. Tá? Ela é uma rede de segmentação semântica, tá? Então, para cada pixel, ela vai dar uma confiabilidade da classe. Tá? Depois de falar se esse pixel é da classe tumor ou não tumor, né, nos casos. Tá? Resultado desse treinamento, a gente teve um map 50 de 55,33%. Problemas que a gente tem na execução dessa rede. Como ela é uma rede de segmentação semântica, ela vai fornecer um valor de confiabilidade para cada pixel, não é exatamente o valor que a gente precisa para calcular o map. O map ele precisa de bounding boxes. Então, para a gente obter essa bounding box, a gente gerou uma máscara, fazendo o threshold de confiabilidade, gerando valor de 0 ou 1 na máscara de saída e pegando os campos extremos, as coordenadas extremas dessa máscara para gerar um bounding box. E aí isso sim é fornecido para a função do map. E aí essa variação de como o map é gerado pode causar variação de como o bounding box é gerado, pode causar variação do map também. Então, o primeiro modelo que a gente testou posteriormente foi a Mask RCNN. Essa rede já é uma rede de segmentação de objetos. Então, em vez de ela fornecer uma imagem com uma máscara e indicando a classe de cada pixel, ela fornece várias máscaras de objetos e os respectivos bounding boxes e a classe daquele objeto, para indicar onde ele está a localização dele na foto e qual é a classe dele, né? Já com uma segmentação. E a gente teve um map de 76,93%, que já teve um ganho significativo. Tá? Mas aí, para a gente tentar melhorar mais ainda essa performance, a gente testou tanto data augmentation quanto clusterização das imagens. Tá? O augmentation que a gente fez primeiramente para aumentar o desempenho da rede foi aplicar essas transformações na imagem, né? Aplicar rotações nela, translações, alterar o brilho, o contraste, fazer espelhamento horizontal e vertical, tá? E aí a gente fez esse aumento a fim de gerar 3 vezes de ganho nas imagens, né? Então a gente tinha um dataset de mais ou menos 1.500 imagens, e agora a gente passou para aproximadamente 4.500 imagens. E aí já teve mais um ganho aqui na performance, né? Já foi para 78,5%. Aí a próxima abordagem que a gente usou foi testar uma rede de YOLO V7. É uma rede de detecção de objetos bastante utilizada. Né? Nesse modelo a gente usou um transfer learning de 2 etapas, ou seja, a gente já tinha um modelo pré-treinado num dataset de imagens naturais que já fornece o modelo que a gente usou como base. Além disso, a gente treinou ele sobre um dataset bastante similar ao nosso, com imagem de ressonância magnética craniana também, só que de apenas um plano de corte. Né? A gente treinou sobre esse dataset por 100 épocas, e aí posteriormente a gente pegou esse melhor modelo e treinou no nosso dataset por 150 épocas. Então esse tempo total de treinamento foram 3 horas, e a gente teve um MAP 50 de 82,4%. A gente já teve um ganho considerável em relação ao melhor MESC que a gente tinha. E aí a próxima abordagem que a gente usou foi usar uma rede YOLO-NAS, que ela deriva da rede anterior que a gente apresentou, só que no processo de construção da arquitetura dela já é usado um treinamento com busca de parâmetros. E uma outra coisa fornecida para a biblioteca que a gente aproveitou também foram essas transformações de imagem aqui, que acabam gerando um data augmentation também. Que no caso aqui que foi usado, tá bem evidente aqui, foi o mix-up, né, de você misturar imagens diferentes, uma em cima da outra, mantendo os bounding boxes das imagens, e o mosaico também, né, de concatenar imagens diferentes e todas elas mantendo os bounding boxes que a gente tem, e a gente consegue mais regiões para serem treinadas dessa forma, com variabilidade maior também. E a gente teve um MAP 50 de 85,57%, foi o melhor resultado que a gente teve. Aqui tem a tabela de comparação dos resultados, né? O pior modelo foi o modelo benchmark que a gente teve lá primeiro, o UNET, né, com 55,33%. O segundo melhor foi o YOLO V7, com 82,4%, e o melhor de todos foi o YOLO NAS, de 85,67%. E aí até aqui nesse slide a gente mostra a comparação dos resultados, né? Na coluna da esquerda a gente tem os ground truths,
Na coluna do meio a gente tem os resultados da YOLO V7 e na coluna da direita os resultados da YOLO NAS, né? Pode ver que os dois modelos que a gente treinou, eles têm resultados bem próximos do bound box original, só que em uma dessas imagens, a YOLO V7 ela predisse 2 bound boxes, né? Na imagem original só tem um, como todos os dados que a gente teve, e na NAS ela conseguiu apontar o bound box da região de interesse correta, né, que era a única que tinha na imagem original. E aí a conclusão que a gente teve é que a gente conseguiu melhorar o desempenho do modelo, né, explorando arquiteturas diferentes e usando aumentação de dados. E aí a gente coloca... Complementando isso aí, Felipe, a gente teve algumas ideias para avançar na evolução do projeto, né? Para deixar sinalizado para evoluções futuras. Então, o primeiro ponto é computacional mesmo, a gente sofreu bastante com a parte de rodar os algoritmos. A gente viu que foi muito promissora a estratégia de fazer aumentação de dados, então a gente queria testar mais essas abordagens, algumas aumentações de dados, tinha pacotes que a gente pode usar ou não usar, acho que tem um campo aqui para a gente explorar. Tentar aumentar a amostra de alguma forma, né? Então, a gente está refém de 2.000 casos marcados, então seria interessante se a gente conseguisse aumentar essa base com outros datasets ou com mais especialistas ajudando a gente a ver se realmente o que está marcando é correto, até talvez marcar por pixel também, não por região, então tem esse caminho aqui que não depende tanto dos dados, mas pode ser promissor. E, por fim, ver se essa métrica, de fato, significa, para o usuário final, se faz sentido, né? Então, a gente tem bastante campos aqui que a gente poderia continuar aprofundando e melhorando o modelo, mas para esse projeto é isso.